pequena e pacata cidade de Cáceres, princesinha do Rio Paraguai, no interior do estado de Mato Grosso, conquista uma universidade. O que começou como IESC, Instituto de Ensino Superior de Cáceres, em 1978, transformou-se em FUCUC, FISESC, FESMAT. Foram muitas lutas, mobilizações e movimentos para chegarmos até aqui. Em 1988, uma pedra fundamental foi lançada para a construção do primeiro bloco de salas de aula em Cáceres. 1989, Estatuinte, eleições diretas para a nova coordenação. Política de expansão da educação superior no estado de Mato Grosso, mas aquela pedra fundamental ficou no meio do caminho. Até que, em 1991, ouvimos o discurso do coordenador da instituição. Tinha uma pedra no meio do caminho. Hoje temos o nosso primeiro bloco. Em 1993, com 15 anos de história, as lutas coletivas seguiram e a FESMAT se transformou em UNEMAT, a Universidade do Estado de Mato Grosso, que nasceu no interior para atender demandas, principalmente de formação de professores do interior do estado. Assim como a universidade cresceu fora da sede, que era em Cáceres, aqui ela também se consolidou, com a abertura de novos cursos de licenciatura e bacharelado. No entanto, não tínhamos sala de aula que comportassem aquela demanda. No ato de criação da universidade, o então reitor mobilizou a comunidade acadêmica e fez o então secretário de Educação do Estado vestir efetivamente a camisa da universidade nascente. Vamos dizer ainda, né? Em 1994, 30 anos atrás, vimos a expansão da universidade, a abertura de novos campos no estado de Mato Grosso e novos cursos em Cáceres, mas a estrutura física do campus de Cáceres continuava deficitária. Cáceres se constituía uma verdadeira cidade universitária. Cada curso funcionava em uma escola da cidade. Esse foi um momento histórico em nossa instituição. A comunidade acadêmica se mobilizou novamente e construiu barracas de palha no pátio do campus de Cáceres para dar visibilidade à demanda por estrutura física. As aulas passaram a acontecer ali. Foi nesse momento que recebemos a visita do nosso patrono da educação brasileira, professor Paulo Freire, que nos deixou uma mensagem. Olha, eu começaria, ao responder a sua pergunta, eu começaria dizendo que isso que eu estou vendo aqui, esse esforço dos estudantes, dos professores e professoras, dos funcionários, é um dos sinais muito concretos de que esse país está marchando e de que ninguém detém esse país. E você me dirá, mas Paulo, somente por causa dessas barracas de palha, o que vale aqui não é a materialidade das barracas. Se você se preocupar aqui apenas com o aspecto material da construção, evidentemente que isso pode parecer até uma doidice. Mas há uma dimensão, ou a natureza política disso aqui é que não importa, que não interessa. É que através dessa decisão que estudantes, professores e funcionários tomaram de lutar pelo crescimento legítimo de sua universidade, esse momento político dessa expressão reivindicativa vai forçar posteriormente a que a forma arquitetônica venha. Mas se não houver primeiro um impulso político, a decisão lúcida de estudantes e professores no sentido de que o governo olhe para isso em termos concretos, é essa primeira dimensão que é fundamental. Eu não apenas felicito os estudantes e os professores dessa universidade, mas eu
mas eu me congratulo também comigo como brasileiro. Isso é um sinal de que está valendo a pena, a mim, pelo menos, viver um pouco mais. Quero agora fazer um comentário. Eu, hoje, quando fui à universidade, eu vi uma opção de palhoça lá junto da universidade, e que os estudantes, os professores e os funcionários, segundo me informaram, estão fazendo. Pois bem, eu quero dizer a vocês que eu dou publicamente o meu testemunho de aplauso. Quer dizer, quando não puder dar a aula, o testemunho de ter ido lá para descobrir que não é possível mesmo dar aula, é ótimo para o professor, que aí ele pode se lembrar de que é em palhoças daquela e até 100 palhoças que 8 milhões de brasileiros não têm escola, não tem nem palhoça. 2024, 30 anos depois do movimento das barracas, vemos que o ato político reverberou em ações que levaram à consolidação da Unemate em Cáceres e no estado de Mato Grosso. Hoje temos 13 campos e cerca de 22 mil acadêmicos são atendidos em 60 cursos presenciais e em outros 129 cursos ofertados em modalidades diferenciadas. Atualmente, a instituição conta com programas de pós-graduação lato e estrito sensu. Orgulha-nos fazer parte da história de formação da população indígena do nosso estado. Foram 30 anos de movimentos e conquistas desde a vinda de Paulo Freire em Cáceres. O que professoras e professores que viveram aquele momento nos dizem hoje? Dentre esses movimentos para a estruturação da Unemate, teve o movimento das barracas, né? A manifestação em prol de uma estrutura mais adequada, porque estávamos em situação precária, principalmente os cursos de Geografia e História. Mas, antes disso, nós tivemos o lançamento da Pedra Fundamental, que foi um marco, né, da infraestrutura da Universidade do Estado de Mato Grosso, que hoje é a nossa casa comum, podemos dizer assim. Esse movimento da pedra, essa estruturação da pedra, foi o início desse marco, né? Antes nós não tínhamos a estrutura, prédios, nós vivíamos, nós estudávamos e trabalhávamos em outros prédios de outras instituições, também em situação precária. Então, o movimento das barracas foi uma das coisas mais lindas que já aconteceram na universidade. Foi uma das coisas, um dos eventos mais importantes desta instituição. Talvez o mais importante, porque nos alertou para diversos sentidos do processo educativo. Na época, o Centro de Direitos Humanos possuía um carro, um veículo, né? E os alunos estavam no processo de construção dessas barracas. Eu não era aluno, mas eu me inteirei com eles no sentido de ajudar a carregar alguns pertences, algumas madeiras, algumas coisas que eles queriam colocar nas barracas. Professores, nosso papel nesse movimento foi mais de aceitar e dar aulas para os alunos dentro dessas barracas, que eram bem precárias, mal iluminadas. Os cursos eram noturnos, mal iluminados, mas era uma forma de endossar a luta dos nossos alunos. Nessa época, nós tivemos aqui em Cáceres, né, a visita de Paulo Freire. Então, houve esse encantamento e essa participação também, né, do Paulo Freire. Depois dessa palestra dele, dessa fala dele, ele fez autografou, né, os livros que a gente adquiriu dele, né? E aí ele teve, então, esse momento meio rápido ali de autografar os livros. E eu tenho, inclusive, tive, né, a felicidade de conseguir um autógrafo desse. Então, nessa época foi muito interessante. Eu não conhecia, assim, Paulo Freire, né, ao vivo, né? E eu tive essa oportunidade de conhecer o Paulo Freire. Eu me recordo, assim, um momento em que o Paulo Freire, inclusive, passou pelas barracas. Ele estava, na época, com a esposa dele junto, né? Junto, assim, andando e caminhando, vendo aquelas barracas. E depois, quando foi encaminhado, né, para a palestra dele, o início da sua palestra, ele iniciou falando exatamente desse movimento das barracas. Tá? Para mim, o movimento das barracas, com a presença de Paulo Freire, foi um marco educacional, onde mostrou um lugar epistemológico que acontecia a educação. E ele mesmo disse que aqui era o lugar
Aquelas barracas eram o espaço que constituía justamente o desenvolvimento de uma educação transformadora, de uma formação a partir da consciência dos sujeitos históricos, né? E é interessante que ele, nesse momento que ele faz as falas, as palestras dele, ele nos encoraja a enfrentar as dificuldades e acreditar na possibilidade de transformação social, transformação econômica, na mudança do olhar para os lugares em que a gente vivia, que muitas vezes a gente achava que era impossível um desenvolvimento a tamanho de uma situação que pudesse transformar a realidade do povo aqui na região que nós vivemos em Cáceres. 1994 foi o ano que eu entrei na UNEMAT como professora. E foi o ano também de consolidação da nossa instituição enquanto universidade do estado de Mato Grosso. Foi um ano de ebulição de movimentos, né? Foi o ano em que nós tivemos barracas de palha aqui no pátio da universidade, mobilização de alunas, alunos, professoras, professores, técnicos e a visita de Paulo Freire, o patrono da educação nacional, que veio e visitou o movimento e nos disse que ações como essas que nós fizemos aqui no pátio da UNEMAT são o que dão força para que a transformação social aconteça. Então, nesse sentido, nós vimos hoje, 30 anos depois, transformações na nossa instituição que se consolidou no estado de Mato Grosso, e isso é uma vitória de toda a comunidade acadêmica que se mobilizou e juntamente fez com que a universidade se tornasse forte.